Teria o Edo Tensei o jutsu mais quebrado de Naruto Shippuden em ação? Se liga nesse vídeo que eu trouxe pra vocês do canal O Analista. Já não perde tempo e me fortalece com seu like e bora pra esse react. Vamos ver aqui os argumentos do meu mano Luca. Em Naruto nós temos diversos jutsus, alguns bem detalhados e que entendemos muito bem, outros que são tirados da bunda e que só estão lá para endireitar o plot e finalizar tramas soltas. Porém, acredito que poucos jutsus em Naruto são tão quebrados quanto o Edo Tensei. E hoje vamos instaurar por aqui uma continuação falando sobre os vários jutsus de Naruto e como eles foram escritos na obra. Aqui abordaremos tanto os pontos positivos do impacto da técnica, como também as pontas soltas e mecânicas duvidosas que foram implementadas ao longo do enredo. Cara, esse tipo de conteúdo é muito interessante, porque tipo assim, você se aprofunda em cada detalhe do jutsu. Pra falar a verdade, eu nunca me aprofundei muito no Edo Tensei não, mas esse vídeo aqui vai esclarecer muitas coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e quer ver mais disso por aqui, se inscreve no canal. Edo Tensei significa reencarnação do reino impuro, ou reencarnação das terras impuras, e é um dos jutsus proibidos mais polêmicos de Naruto. Primeiramente, acho que o mais importante de tudo, antes da gente começar, é definir o conceito do que seria essa tal terra impura. Terra impura seria, no caso de Naruto, o referente ao mundo normal, o plano material mesmo. Toda a ampla história de Naruto se passa no que seria chamado de terra impura, já que as terras puras seriam o pós-vida, o que nos remete também toda uma técnica e prática do budismo que prediz sobre tudo isso. O pós-vida de Naruto nunca foi muito bem explicado a nós, sobre como ele funciona em si, até porque os Edo Tenseis não comentam muito sobre o que veio depois de suas mortes, mas temos algumas informações bem legais que podem vir a complementar nosso entendimento. A primeira informação interessante poderia ser a do fato do Deidara não saber que matou o Sasuke Uchiha. Isso indica que existe sim uma separação evidente do mundo dos mortos e dos vivos, e que Deidara não podia ver as terras impuras enquanto estava morto, porque se ele pudesse, ele saberia que o Sasuke continuava lá, continuava vivo. Por outro lado, temos outra informação que contradiz um pouco essa primeira, o que já dá pra ver que é tudo muito confuso, que seria a fala da Rin sobre estar sempre o tempo todo vendo o progresso do Obito. Será que não foi um pouco de camaradagem aqui por lado da Rin, não? Porque tipo, eu tô aqui observando o seu progresso. Mas que progresso? Olha o que ele aprontou no mundo ninja, tá ligado? Não faz sentido. Aí rola toda aquela cena dele usando o Kamui, voltando pro plano material e dando seu chakra pro Kakashi. O que não faz nenhum sentido, mas pelo bem do roteiro, vamos interpretar aquilo apenas como uma representação e não como algo literal, beleza? Enfim, a cena da Rin lembra bastante aquela em que o Kakashi foi eliminado após a luta do Pain e acabou por encontrar seu pai, o Canino Branco, em uma lareira. Não sabemos dizer se existia algum plano intermediário entre a Terra pura e a impura, como um purgatório para as almas com arrependimentos, mas acho que poderia sim fazer um certo sentido. Bom, tendo estabelecido mais ou menos o que seria o reino impuro e o reino puro, o Edo Tensei seria a reencarnação no reino impuro. Daí o nome, reencarnação impura, tá ligado? Onde você literalmente puxa uma alma do reino puro e usa em um corpo de sacrifício, como cobaia. É um jutsu muito cruel, e da forma que ele foi apresentado em Naruto clássico, fez Orochimaru ganhar muitos pontos de vilania por ter usado Kin e Zaku como cobaias, mesmo depois de termos visto a relação dele com o Zaku no flashback. Porém, é um jutsu muito difícil de se utilizar, e até mesmo um gênio viciado em experimentos como Orochimaru demorou muitos anos para aperfeiçoá-lo. Assim, tendo como resultado 2 Edo Tenseis de poder incompleto do primeiro e segundo Hokages. E sério, o que aqueles Edo Tenseis ali demonstraram não foi nem 10% do que o primeiro e o segundo eram capazes de fazer na guerra. E sim, Edo Tensei é um jutsu que serve de via de mão dupla. Ao mesmo tempo que o ressuscitado recebe imortalidade a ataques e seu corpo fica lá se esfarelando sempre que sofrer danos, ele também sempre irá voltar mais fraco, com exceção do Madara, que o Kabuto fez questão de manter as células do Hashirama nele, além de ser um caso especial. Então sim, em Naruto clássico, até o Edo Tensei era relativamente mais balanceado do que no Shippuden. Era um jutsu de custo alto e que demandava recursos e pesquisas para utilização, além de muito preparo. Tudo isso para reencarnar um corpo enfraquecido de algum shinobi que o conjurador teria acesso ao cadáver ou parte do DNA. Só uma breve adição aqui enquanto eu edito o áudio, mas essa parte do DNA também é muito conveniente, vocês não acham? Porque enquanto o Kabuto precisava de corpos e várias partes do corpo antigamente, com o Deidara ele só precisou do sangue, até porque o corpo inteiro dele se desintegrou na última explosão. E aí você quer me dizer que o Kabuto achou as 2 kunais que o Sasuke tinha usado e tinha o sangue do Deidara, e a partir desse sangue ele conseguiu usar o Edo Tensei? Me desculpa, eu não tanco que ele não tinha achado pelo menos um... Cara, esse ponto é muito bom, porque, tipo, faz muito sentido, tá ligado? Tem explicação? Não tem. É isso, não tem explicação. Dá pra teorizar, fazer um monte de suposição mirabolante?
mas é só suposição, cara. Realmente não faz sentido o Deidara voltar e o Jiraiya e o Shisui não. Embora eu acredite que é o seguinte, o Shisui era muito poderoso, tá ligado? E o Jiraiya, né, tinha um peso ali, como sensei e tal, do Naruto. Então eu acredito que o autor também não quis trazer ele por causa disso. Pô, já pensou? Ia tirar um pouco do peso do que o Jiraiya fez, não ia? Já comenta aí a sua opinião. De cabelo do Jiraiya ou do Shisui, porque, sério, é realmente muita conveniência, cara. Essa parte é realmente muito feia na questão de escrita. Quer dizer, o cara achou 2 shurikens ensanguentadas, mesmo depois de toda a área ter sido literalmente desintegrada. Cara, eu não sei, me desculpa. Não dá. Bora falar um pouco dessa mecânica quebrada do jutsu? Esse é um jutsu que foi montado de um jeito que seu funcionamento permite algumas coisas bem problemáticas. Por exemplo, vemos que se o conjurador do Edo Tensei morrer, você tem o pior cenário de todos, que seriam os Edo Tenseis livres com corpos imortais e chakra praticamente infinito. Você entendeu isso? Existem várias formas de derrotar um Edo Tensei, sim, com certeza. As Kudodamas conseguem desfazer a técnica, você pode também aprisionar eles ou até mesmo selar os Edo Tenseis inimigos, mas para desfazer a técnica de todos de uma só vez, o único capaz disso é o conjurador dos Edos. E se ele ir de base, bom, acabou. Tu vai ter aí pelo mundo literalmente um bando de zumbi imortal e com chakra infinito, sustentados por um jutsu de um cara que nem tá mais vivo. Sei lá, eu sempre achei essa técnica muito zoada e que me lembra até aqueles macetes de jogos em que você fazia uma série de passos para ganhar cash infinito. E vamos lá, sobre esse lance de chakra infinito, antes que os especialistas venham aqui me corrigir, quando eu digo chakra infinito, eu quero dizer que os Edo Tenseis têm um chakra que fica se recarregando, e mesmo que eles venham a gastar todo o seu chakra, eles não vão morrer por causa disso. Então, bom, se tiver alguma consideração quanto a essa parte, pode mandar aí nos comentários, porque isso também foi muito mal explicado em Naruto, tanto é que até hoje isso é debatido na comunidade, por causa dessa falta de informação que a gente tem por parte do Kishimoto. Também temos aí alguns pontos em consideração sobre a questão de jutsus como Izanagi e Izanami, em conjunto com os Edo Tenseis. Por exemplo, Itachi, mesmo com o Edo Tensei, ainda assim ficou cego após o uso de seu Izanami. Sendo assim, podemos concluir que jutsus que sacrificam a visão definitivamente podem vir sim a danificar permanente o corpo do ressuscitado. É verdade, tá? E, por exemplo, o Minato Jinchuriki, que é um exemplo que não tem nada a ver com o que ele tá falando aqui, mas só exemplificando. Ele tinha o Kurama, mas o Kurama não era um Edo Tensei. Ou seja, o chakra daquele Kurama podia se esgotar como aconteceu com o Naruto na Quarta Grande Guerra Ninja. Outra parada, o Minato ele demonstrou certo cansaço ao utilizar muito do chakra dele ali para salvar toda a aliança Shinobi com o Hiraishin em conjunto com o Naruto. Ou seja, o Edo Tensei mantém essas limitações ainda. E a parte do chakra que ele comentou aqui entra nesse ponto também. Porque, tipo assim, vou dar um exemplo aqui. O ninja em vida ele tinha ali 1000 de chakra. Só que no Edo Tensei ele volta ali e só consegue utilizar tipo 600 desse chakra. O que acontece é que se ele usar 500 desses 600 de chakra, ele rapidamente vai recuperar de novo esse chakra, porque a base da técnica funciona como uma espécie de regeneração automática, tanto a danos quanto a própria estamina do Shinobi em si. Então é basicamente assim que funciona. Ou seja, se o Danzo fosse ressuscitado com o Edo Tensei, ele não seria tão apelão assim, já que seus Sharingans seriam inutilizados de uma maneira similar a como ocorreu em seu tempo em vida. Nós também não sabemos se outras técnicas como os 8 portões e técnicas de autodestruição ignoram ou não o Edo Tensei, como a bomba C0 do Deidara. Antes dele comentar sobre isso, eu acredito que tem técnicas que no Edo Tensei, realmente não dá para utilizar. Como, por exemplo, o 8º portão do Maitugai, que exige um custo muito alto, que é a vida, ou Shikifujin. Também não tem como. Não dá, tá ligado? Se ele usasse isso, será que ele iria morrer de vez? Ou será que ele iria só se reconstruir? E bom, falando nele, bora falar um pouco sobre os Edo Tenseis mais desperdiçados da obra? Em primeiro lugar, obviamente, temos o Deidara. Olha, vou te contar. O Deidara, na minha opinião, poderia ser um dos maiores trunfos do Kabuto, no sentido de poder destrutivo. Porque se sua técnica C0 funcionasse sem parar, tudo que ele precisava fazer era deixar a argila em pontos específicos do campo de batalha, para assim Deidara sempre ir lá e se reabastecer, fazendo de tempos em tempos explosões colossais. É só pensar num raio de alcance da explosão do Deidara, que era de 10 km de distância. Esse era o raio da C0, ou seja, o seu diâmetro era o dobro, era no total 20 km, e isso em qualquer direção. É literalmente uma Bijudama infinita, e claro que com essa habilidade ela não viria a afetar os outros Edo Tenseis, já que eles só iriam se regenerar. Isso tudo... Aí entra aquele ponto, né? O Deidara também tinha que ter argila o tempo todo. E a gente sabe que isso também é limitado.
Se não me engano, tá? Não lembro muito ao certo, o Kabuto tinha fornecido um pouco de argila para ele. Eu não sei se o Deidara consegue fazer isso aí do nada. Acredito que é possível sim, mas não é um processo, tipo, rápido, tá ligado? Será que ele poderia usar, por exemplo, a técnica final dele no Edo? Não acredito nisso, tá ligado? Eu acho que ele precisa sim utilizar a sua vitalidade ali no processo de criação do jutsu. Sem contar um possível combo útil, utilizando tanto o C4 das bombas microscópicas do Deidara, juntamente com algum usuário de futon que pudesse conduzir as bombas microscópicas pelo campo. Imagina se o Kabuto utilizasse isso no campo de batalha, seria praticamente um extermínio. Ele poderia ficar utilizando esse jutsu também em vários locais diferentes com o Deidara, graças à sua alta mobilidade, utilizando argila. E todos que não fossem Edo Tenseis seriam pegos por bombas microscópicas que os detonariam de dentro para fora. Nesse cenário, ninjas sensoriais poderiam ser um bom recurso para que a Aliança Shinobi pudesse ter alguma contramedida contra essa habilidade tão apelona. Outro ninja que seria o terror do Edo Tensei seria o próprio Shisui, já que seu leque de jutsus conta com a altíssima velocidade e também um dos genjutsus mais poderosos da obra inteira a seu favor, podendo fazer lavagem cerebral nos alvos que atingisse e os colocando como aliados do próprio Kabuto. Isso seria muito interessante de se ver, pois nós entenderíamos melhor os limites do Kotomatsukami, além das suas utilizações, porque a gente nunca teve muita certeza disso. Ele foi só citado muitas vezes e especulado pelos próprios personagens, além de também dar uma grande oportunidade para fazer o próprio Naruto brilhar, já que a fraqueza desse genjutsu seria o uso de clones, porque o Kotomatsukami não iria funcionar em todos eles, e também o próprio Naruto podendo dar seu chakra para os alvos e tirá-los do genjutsu com a Kurama. Shisui também teria sido uma ótima adição para o arco da guerra, ainda mais se tivesse interações com o Itachi ou o próprio Sasuke. Já pensou que interessante seria Itachi lutando contra o Shisui, ou tentando tirar ele do genjutsu? Pô, poderia ser sensacional. O Kotomatsukami também poderia ser a chave para brincar bastante com a cadeia hierárquica do Edo Tensei. Até porque o Kotomatsukami é um genjutsu poderoso o suficiente para sobrepujar a ordem do Kabuto e libertar o Itachi do controle desse jutsu por aí. Eu acredito que o Shisui seria sim um risco pro Kabuto. Será que ele realmente não pensou nisso? Tem esse ponto também. Então, já pensou que da hora que seria se o Shisui pudesse, sei lá, ficar tirando as pessoas do Edo Tensei ou ficar controlando elas? Pô, dava pra fazer muita coisa no roteiro. Agora, um que eu nunca vi ninguém falando sobre seria um personagem um pouco esquecido pela comunidade, que seria o Sakon e o Wukong. O Edo Tensei nele funcionaria de uma forma muito boa, pois seria o complemento perfeito para seu jutsu de fusão corporal. É só pensar que o Sakon e o Wukong em vida não conseguiam fazer muita coisa contra suas vítimas porque o seu jutsu conectava a ele todo o organismo da pessoa que possuía. Portanto, se a pessoa se desvivesse, ele também iria de Vasco, como vimos com o caso do Kiba. Agora, como Edo Tensei, ele não teria mais essa gigantesca limitação. Ele poderia literalmente possuir o corpo de um inimigo e o matar usando o próprio corpo, só para depois sair ileso daquilo tudo, porque ele é um Edo Tensei. Lembrando que seu irmão, Ukon, também pode fazer a mesma coisa, então eles dois poderiam fazer esse jutsu 2 vezes e talvez até no mesmo alvo, como verdadeiros parasitas imortais. É claro que existem várias nuances sobre o destino do Quarteto do Som após terem sido replicados pelo Kabuto e também não terem sido revividos no mangá como Edo Tensei. Mas acho que o Sekon, ou Sakon, se você preferir, não sei, lá ele, seria um dos mais apelões do grupo. Essa parte aqui me quebrou. Não esperava por isso. Por ter essa habilidade aprimorada. E o que você acha disso aí? Sobre o Danzo, uma coisa interessante que dá pra colocar na conta dele é que, mesmo se ele não tivesse nenhum benefício para com o uso dos Izanags, ele ainda assim poderia usar o Kotomatsukami do Shisui que ele teria no seu olho de maneira ilimitada, o que por si só seria bem apelão. Além disso, ele também conta com aquele selamento em área que poderia levar várias pessoas para dentro dele, assim as vítimas seriam permanentemente seladas dentro de um Edo Tensei. Também temos o Maitodai, que poderia ser revivido e poderia usar seus portões em conjunto com um corpo imortal, o que poderia ser um problema, a não ser que esse jutsu também eliminasse o próprio do Tensei, mas a gente não tem essa informação. De todo modo, Maitodai poderia ser um grande empecilho, já que ele sozinho conseguiu solar 4 dos 7 espadachins da névoa, de acordo com o anime. Se os portões não matassem o Edo Tensei, aí sim podemos considerar esse combo de Edo Tensei com portões sendo um dos melhores para o uso do jutsu. Eu só acho que não daria pra usar o 8º portão, assim como a técnica final do Deidara, como eu comentei, mas ainda assim é absurdo, porque pensa, o 7º portão é insano,
tá ligado? Pois daria ao cadáver um poder praticamente ilimitado do uso do maior amplificador de taijutsu. Um outro Edo Tensei que seria absurdamente poderoso seria o próprio Kakuzu, que ficou, meio de escanteio. Mas eles decidiram dar uma nerfada gigantesca nele na obra. Imaginemos que os avatares de elemento dele também fossem Edo Tenseis. E assim, eles deveriam ser individualmente selados. Seria praticamente como se fossem 5 inimigos mortais ao mesmo tempo, trabalhando em conjunto e fazendo combos elementais simultaneamente. E é claro, com aquele tal chakra infinito que eu falei anteriormente. Mas, ao que tudo indica, os avatares parecem não ter o aprimoramento da imortalidade do Edo Tensei, já que a gente também viu que o Kakuzu estava arrancando corações no meio da guerra, então provavelmente ele não tinha sido tão aprimorado pelo Kabuto. E também a gente viu que o Choji quebrou eles durante a guerra, então eles não eram imortais, mas sim um jutsu feito a partir dos corações mortais das pessoas que ele arrancava durante a guerra. Outros dois que seriam muito valiosos a meu ver no sentido de narrativa e paralelos seriam o Fugaku Uchiha e o próprio Jiraiya. Como sabemos, Naruto teve sua conclusão definitiva com o Minato, e foi sim algo muito bonito. Porém, nós nunca vemos essa parte do lado fraterno acontecer com o Sasuke. Imagina só que interessante seria se, caso o Kabuto revivesse Fugaku para deixar Sasuke emocionalmente abalado. E ainda de brinde teria o Itachi ali do lado, para que assim, ambos os irmãos tivessem que enfrentar o próprio pai em um combate. Cara, isso aqui foi da hora, hein, Luca? Na moral, eu gostei. Se tivesse rolado isso aqui no mangá e no anime, nossa, ia ser insano, cara. Ia ser insano, ia ser literalmente um absolute cinema dos mais brabo de todos, tá ligado? Seria uma luta trágica e, no mínimo, uma ótima maneira de vermos o potencial de batalha do Fugaku Uchiha, ao mesmo tempo que também vemos Itachi e Sasuke em uma saia justa, tendo que enfrentar um dos seus maiores fantasmas do passado. Também seria insano de ver como o Fugaku ressaltaria que estaria surpreso pelo Itachi não ter desbloqueado o Mangekyo Eterno, já que tecnicamente tudo que ele precisava seria um dos olhos do próprio pai. É claro que isso é suposição minha, tá? Afinal de contas a gente nem sabe se o Fugaku sabia de tudo isso. Mas poderia ser sim uma adição incrível para explicar coisas na história e também atribuir mais camadas do quão pesado aquilo tudo era pro próprio Itachi lidar. Aliás, eu falo sobre o Itachi não ter despertado o Mangekyo Sharingan Eterno no meu canal principal Nação Nerd. Vou estar deixando o link aqui na descrição, depois vocês conferem. Cara, tá muito interessante. Eu acredito que o Jiraiya também seria uma ótima adição pelo mesmo motivo, mas dessa vez para ele presenciar o quanto Naruto cresceu e também ter a confirmação definitiva de que ele é a criança da profecia. Olha, muitos queriam ter visto o Jiraiya na Quarta Grande Guerra Ninja. Eu não queria ter visto, tá ligado? Porque parando pra pensar assim a fundo, o Jiraiya teve muito peso e impacto nas decisões que o Naruto tomou após ele ter partido, tá ligado? Então, ele voltar tiraria um pouco ou muito desse peso. Eu acho que não seria uma boa sacada, não. Eu acho que é por isso que o autor não faz isso. Que ele sempre buscou. E eu acho que essas seriam ótimas adições dependendo de como fosse executado. Claro que meu pitaco é como você falou, dependendo de como fosse, realmente seria muito bom. Aqui não é desmerecer a obra nesse sentido, mas sim apenas pontuar o que eu acho que poderia ser de fato diferente e poderiam também ser elementos valiosos a se considerar em uma refacção ou sei lá. Tá ligado? É só o que eu acho maneiro. E se eu pudesse afirmar aqui quais são os Edo Tenseis mais inúteis que a gente viu, eu chutaria que o mais inútil de todos seria o Sasori, por ser simplesmente muito fraco e não ter nenhuma de suas marionetes à sua disposição. É claro que eu entendo a simbologia por trás disso, a simbologia por trás do Sasori se contentar em não querer continuar lutando e aceitar o destino dele, o que é bem legal, e eu vou falar mais sobre isso no vídeo do Sasori, mas ainda assim, ele realmente não tinha muito o que fazer. Ele era um mestre de marionetes sem marionete. E logo ao lado dele também eu colocaria o Hidan, mas é claro que em um caso hipotético, já que ele não teria quase nenhum buff além da regeneração do Edo Tensei. Lógico que também tem centenas de figurantes que foram revividos e que seriam bem piores que esses dois que eu citei, mas é óbvio que eu me referia aos principais Edo Tensei, beleza? Ok, agora vamos falar dos pontos negativos e positivos sobre o Edo Tensei na trama de Naruto. A começar com os positivos. Em primeiro lugar, o Edo Tensei é um recurso muito interessante para dar mais notoriedade a ninjas que foram esquecidos no passado. Se tivesse sido utilizado de maneira menos colossal e abrangente, como vimos na guerra, o Edo Tensei poderia ter sido usado para explicar o passado de vários shinobis, como os próprios Jinchurikis, e ampliar a interação dos vivos com os mortos. Kishimoto até fez isso em alguns momentos, como quando ele colocou o Asuma contra o time 10. Isso foi sim uma boa jogada para demonstrar a evolução dos alunos e a maturidade deles agora com a situação emocionalmente mais perigosa. O segundo seria a nostalgia. O recurso de trazer de volta vários personagens queridos como inimigos é sim um ótimo jeito de colocar hype na audiência para ver mais dos personagens que tanto gostamos e queríamos mais destaque. A apresentação da guerra somada a esse artifício foi um ponto forte do arco, pois ele de fato
prometia muito. É graças a todo esse jutsu, inclusive, que temos ótimas cenas de conclusão, como a de Itachi e Sasuke, e também várias lutas envolvendo outros Kages, como o Gaara e seu pai. Se o mangá tivesse mais tempo, poderíamos ter tido mais dessas aprofundadas envolvendo o passado das vilas e também contribuição dos Kages, assim como dos próprios Jinchuriks, que é uma crítica que eu sempre faço e sempre vou fazer. A gente gosta muito desses personagens e é sempre bom ter mais conteúdo sobre eles. O terceiro ponto é o artifício da consciência, o que é de fato bem legal. O fator de poder deixar o revivido consciente ou não é muito interessante, pois assim a batalha pode ficar ainda mais intensa emocionalmente falando, e isso pode também adicionar mais camadas de tensão para alguns momentos. Além disso, é através das emoções humanas também que é possível que um Edo Tensei consiga desfazer o jutsu. E isso não é muito bem explicado na obra, mas o irmão do Sai conseguiu de alguma forma desligar o Edo Tensei graças à sua consciência não ter sido completamente erradicada, e aí por emoções ele conseguiu desligar o Edo Tensei. Eu não sei. Ele não foi o único não, pô, teve outros que fizeram isso também. O terceiro Kazekage faz isso na versão do Orochimaru. Se não me engano, tem outros Edo Tenseis do próprio Kabuto mesmo que conseguiram desfazer a técnica. Isso era pra ser um ponto positivo, mas aí eu acabei percebendo isso e, bom, também é um ponto negativo. Além disso, como quarto ponto positivo, a gente pode ressaltar a importância valiosa da ligação do Edo Tensei com a figura do Shinigami, usado nos jutsus de selamento. O Shinigami sendo popularmente reconhecido como Deus da Morte, e assim também tendo toda uma certa ligação com o pós-vida. Também temos os portões Rashomon, que seriam considerados os portões do submundo e tudo mais. Toda essa mitologia da vida pós-morte em Naruto poderia ter tido muito mais exploração, e é um tema muito interessante e com um design muito bem elaborado. Agora, vamos às críticas? A minha primeira crítica é sobre a nostalgia ter sido arruinada. Kishimoto fez uma grande promessa em mostrar quase a Akatsuki inteira revivida pelo Edo Tensei, e essa promessa foi por água abaixo. Até porque poucos foram os que realmente tiveram algum destaque relevante com o Edo Tensei, ou algum peso real na trama e aproveitamento de suas habilidades. Eu acredito que o maior erro nisso aí é o tempo que o autor teve para fazer tudo isso. Para quem não sabe, esses estúdios de animação e mangá, eles exigem um tempo, um prazo, você tem que fazer em tal tempo. Então, tipo, se o autor não consegue, tá ligado? Ele perde, dinheiro, grana. Então, o autor, assim como vários outros autores, tiveram esse empecilho, né? Eles não conseguiram trabalhar de forma mais aprofundada, né? Explorando o aspecto e o poder de cada Edo Tensei de forma mais abrangente. A gente não vê isso de fato. Por exemplo, o que o Kabuto tinha em mente ao gastar recursos para reviver o Sasori? O que ele poderia fazer lá para ser útil do lado do Deidara? Fora da obra, nós sabemos que foi tudo pelo hype de ver novamente as duplas de Akatsuki operando em conjunto e tudo mais. Mas simplesmente não faz sentido algum dentro da obra, sendo que o Deidara poderia ter um papel muito maior na guerra como um todo e também ao lado de pessoas mais especializadas e que combatem com suas habilidades, como eu falei lá no comecinho. Segunda crítica, o Madara quebrar o Edo Tensei. Do nada, Madara, quando ia ser derrotado, porque o Kabuto ia desfazer do Tensei, ele me tira que, se você souber fazer os selos do jutsu, você também pode sair do controle do mesmo. Tipo assim, ok, isso nunca tinha sido apresentado antes, e aí o Madara solta essa pedrada no momento mais conveniente possível. Tá bom. Até porque nós sabemos que o próprio Tobirama também tinha indicado que poderia sair do controle do Edo Tensei quando ele bem entendesse. Tudo bem até aí. Mas agora, como que o Madara aprendeu os selos exatos do Edo Tensei se esse foi um jutsu desenvolvido enquanto o mesmo estava, entre aspas, morto? Interessante, mas será que ele realmente estava morto nessa época? Mas também tem a versão dele velho, como tá aqui na tela, vamos ver. Ele estava escondido naquela caverna, ele também estava de olho no Tobirama? Ou vai dizer que algum Zetsu estava de tocaia por aí e pegou o Tobirama fazendo selos e treinando o jutsu, e aí ensinou pro Madara? Tipo, sabe, como diabos o Madara sabia desses selos? Onde aprendeu isso? Tem um Sharingan, né? O Madara poderia ter, entrado na mente desses Zetsus e ter explorado ali a técnica. Supondo que eles, estudaram, foram atrás de informações e tudo mais, mas eu acredito que ele também tenha aprendido isso em vida, tá ligado? A gente não sabe se o Tobirama realmente desenvolve essa técnica antes ou depois da morte do Madara. Eu acredito que possa ter sido antes também. Eu não sei, e acho que isso nunca foi explicado de fato, mas pra mim isso tudo é só muito quebrado mesmo. Foi uma saída fácil pra ameaça do Madara não ser descartada prematuramente, até porque se não fosse por esse lance dos selos, a guerra estaria quase a ponto de acabar ali mesmo, só faltaria lidar com o Obito, no capítulo 590, ou seja, 110 capítulos antes do mangá acabar. Nós não teríamos tido Kaguya nem nada disso, mas também não teríamos visto sobre a árvore
divina. Talvez o Obito pudesse tirar alguma carta da manga e fazer algum malabarismo pra trazer a Jubi e tal, mas eu acho que seria muito mais difícil naquelas condições. De todo modo, o fato é, Madara não planejava ser revivido com o Edo Tensei, então pra mim não faz sentido nenhum ele saber usar esse jutsu, saber os selos, mesmo sabendo que ele não estava disponível no tempo que aquele jutsu foi criado e desenvolvido. Mas não sei, eu posso ter perdido alguma coisa também. Enfim, por essas e outras eu acredito que o Edo Tensei seja o jutsu mais quebrado da obra. Um jutsu quebrado tanto em narrativa, quanto em mecânicas de uso e também em poder. E é isso! É isso, nação. Concluímos aqui mais um react. Já deixa sugestões de reacts aqui nos comentários, hein? Eu conto com vocês para estar me fortalecendo, claro, com seu likezão maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho, como o nosso amigo Lucas sempre fala nos vídeos dele, para você não perder os próximos vídeos. É isso, eu te espero no próximo vídeo, mas antes já comenta aqui também qual o seu Edo Tensei preferido. É isso, fui!